O ouvinte talvez não saiba, mas nós temos um grupo de Zap. Um grupo que chama Tem Método. Ai, parei de olhar. Que foi criado pelo próprio Andreasa e que Isso. inclui o Pablo, o Reni, Carla Bigato, Sheila Magalhães, eu e o próprio Andreasa, obviamente. E entre um gemidão e outro, né? Negão da piroca, a gente combina os assuntos do dia. Você teve gemidão nesse grupo? Ainda, né? Não, mas é uma falha, né? Mas o que tem de pagode, minha gente. E eu gostei muito da maneira que o Andreasa apresentou o assunto de hoje. Deixa eu ver se eu acho. Ainda. Sextou. Sextou. E hoje é dia de falar do pastel de vento chamado reforma administrativa. Mas detonou a reforma administrativa. Ô, Andreasa, Que mas reforma, Sheila? Não, mas não Que é. reforma? Mas não é um primeiro passo? Vamos lá, não é um primeiro passo? Já não é alguma coisa a gente estar discutindo esse assunto? Não, nós estamos discutindo esse assunto há muito tempo, né, Sheila? Não, mas agora com um projeto que vai adiante. Não tem projeto, Sheila. Que projeto, Sheila? Que reforma? Ontem, sinceramente, né, eu sou a favor da reforma administrativa, de uma reforma administrativa. Eu acho que o Estado precisa enfrentar a forma como sustenta o próprio Estado. Eu acho que a máquina do Estado está obsoleta. Eu concordo com a necessidade de uma reforma administrativa, mas eu estou esperando a reforma, porque aberto, por favor, a todas as discordâncias. Vamos falar sobre isso, né? O debate está aberto, mas eu peguei para ler o texto apresentado ontem e devo dizer que eu só vi capa, né? Para ser justo, eu só vi um sumário, né? Estão lá anunciados todos os capítulos, inclusive os polêmicos, aqueles que o Ministério da Economia chama de politicamente sensíveis, mas nós ficamos só no sumário. O texto, a carne, os capítulos mesmo, as polêmicas, o dedo na ferida, isso não veio. Nós já sabíamos que a reforma só contemplaria futuros servidores. Mas ontem nós ficamos sabendo que aquela reforma pronta para ser enviada, robusta, revolucionária, choque liberal, pronta há um ano, não está pronta. O que o governo apresentou ontem, e eu repito aqui, eu li, em busca de um projeto, um corpo, mas eu só vi ideias. Princípios até bons, Sheila. Ideias até boas. Mas eu preciso falar em intenção. O governo apresentou ontem uma carta de intenções. O programa de uma reforma administrativa adiada, projetada no futuro. E, aliás, o governo, particularmente o Ministério da Economia, tem se especializado nisso. Já falei, é ruim de projeto. Tem se especializado, portanto, talvez para encobrir algum grau de incompetência, algum grau de incapacidade, tem se especializado em lançar fatia. E a primeira fatia foi igual com a reforma tributária. A primeira fatia sempre sendo muito modesta. Mas avisa, tem essa fatiazinha aqui, comam, deliciem-se, e depois a gente traz o restante. Mas cadê o restante? Não deixa de ser uma estratégia politicamente esperta. Aí alguém dirá, talvez mesmo Sheila Magalhães, Andreasa, você está sendo muito duro com o governo. Não estou, não. O interlocutor dirá, não necessariamente Sheila Magalhães, minha chefe. A reforma administrativa cria categorias e limita aquelas carreiras que terão mantida estabilidade. Aí eu, Mas que coisa fantástica. E cadê a lista dos grupos privilegiados e dos grupos prejudicados nessas novas categorias? Aqueles que terão estabilidade mantida e os que não terão. Não, Andreasa, não, calma. Virá numa etapa posterior. Aí eu, tá bom, ok. Aí continua o interlocutor empolgado. A reforma administrativa reduz os salários iniciais, estabelece uma forma para avaliar desempenho e reestrutura cargos. Aí eu, nossa, que capitalista! Reduz salário inicial, reduz salário de partida. Quero ler isso. Aí vem, calma, Andreasa, é só numa fatia futura. Aí não dá. É muito sumário. Aliás, esse sumário também indica, precisa dizer, que entre os futuros servidores a perderem direitos, a perderem garantias, a terem cortados benefícios, chamemos assim, estão apenas aqueles servidores mais modestos. Medalhão, poderoso, doutor, não está tocado. E não será. Isso o sumário deixa bastante claro. Quem sofreria
essa reforma necessária seriam somente, por exemplo, professores, médicos, diante dos desafios do tamanho do Estado, diante de toda a propaganda que o governo fez sobre essa reforma administrativa. O que se apresentou é um adiamento. Vamos enfrentar o problema, Luiz Megali, mas só depois de amanhã. Aí não dá. Eu tenho certeza de que essa PEC... Aliás, há muita discussão sobre se seria a emenda constitucional a mais eficaz para tratar dessa matéria. Por todo o corpo de trâmite necessário. Muita gente boa, técnica, diz que seria mais eficiente cuidar por via infraconstitucional. Mas o governo apostou na PEC. Eu tenho certeza que essa é a PEC lava a mão. O governo lava as mãos diante da pressão sobre a reforma administrativa. Me pressionaram para entregar, disseram que eu não era liberal. Aí está. Agora é com vocês, agora é com o parlamento. Um movimento claramente para alimentar a tia do Zap. Um movimento que, na prática, cria um sistema de travas primoroso. Vejam o que eu vou dizer aqui e refutem o pessoal que ficou incomodado do Ministério da Economia quando eu disse que essa reforma era uma carta de intenções, uma reforma adiada. Sistema de travas primoroso para que a coisa não ande. E o próprio Ministério da Economia informou dessa maneira. Se essa primeira fase andar, essa primeira fatia, miudinha, andar, embora seja PEC, o governo envia outra etapa. Oi? Mas como é que se avança na aprovação de um sumário de matéria tão delicada como essa, tocando em pontos tão sensíveis, sem conhecer o conjunto da coisa? Quem é o parlamentar responsável que vai dar um cheque em branco para um projeto de um governo, no fundamento de uma PEC, sem conhecer aonde chegaremos, sem conhecer a totalidade do projeto? Como é que se erguem os fundamentos de uma casa sem conhecer o que se colocará em cima, a arquitetura que se colocará em cima? Outra coisa, qual é a lógica de não entregar os projetos de lei complementar de uma vez, se não para ou disfarçar a incompetência, a dificuldade de apresentar um projeto robusto, para disfarçar muitas vezes a pressão corporativista? Nós estamos falando de um presidente que é corporativista, que protege alguns setores, não se fala de militar, né? Ah, não, é outro regime, é outra coisa. Ou para disfarçar a incompetência, ou, tendo já dado o recado para o mercado financeiro, porque a ideia era dar um recado para inglês ver, assegurar agora que a coisa ande lentamente, ou mesmo não ande, lavando as mãos. Eu fiquei ontem, de verdade, arrepiado, no sentido negativo do termo, quando eu vi o Jorge Oliveira, que talvez seja no Planalto o único que seja mais sindicalista, mais corporativista do que Jair Bolsonaro, sendo responsável pelo projeto de reforma administrativa, que contraria os seus interesses de classes. Não me engana. É difícil fazer progredir o que se desconhece. Mas, de novo, lavando as mãos. O governo fez sua parte. Não farmacológica, né, Andreasa? É claro. Tem que lavar as mãos agora nesse período de pandemia. Não, é muito importante lavar as mãos, mas não com reforma estrutural. Até TCC o pessoal tem que entregar inteiro, né, Andreasa? Não em Claro, fatias. tudo. Outra coisa, né? O governo não fez. Eu tenho memória. Desculpa que essa sexta-feira está demorando para sextar para mim, mas eu preciso dizer as coisas. Eu estou acompanhando e cobrando essa reforma administrativa e acreditando num projeto robusto. Há um ano não se falava em reforma administrativa fatiada, não. Não se falava em reforma nem tributária, em etapas. Eu me lembro, uma linha de montagem, um estoque de projetos, temos tudo pronto. A gente apresenta a reforma previdenciária, tô tentando imitar o Guedes aqui. Apresenta a reforma previdenciária e depois encaixa um atrás do outro. Temos projeto para tudo. E é fila e vamos fazer andar. E cadê? Quando surge a chance, anuncia que vai andar, joga pra galera e apresenta essa fatia bastante modesta. O que tem? Agora, juro que para concluir, o que tem de concreto nessa carta de intenções? O que é concreto nessa reforma administrativa? Aquilo que dá poder ao presidente para reformar, sem o aval do parlamento, autarquias e fundações. Aí, incluídos, por exemplo, IBAMA, IFAM, Banco Central, CAD, agências reguladoras e até universidades federais. Ou seja, o que não é promessa, o que não é adiamento,
o que não é jogar pra galera, o que não é lava as mãos, cuida aí, você, parlamento, agora é com vocês que não me deixam tocar os projetos adiante. O que não é isso é uma reforma administrativa liberal que concentra poder na mão do executivo. Menos Brasília, mais Planalto. Parabéns. Ô, Andreasa, você falou aí tocou num aspecto importante, que é do ministro Paulo Guedes e da própria relação dele com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Maia ontem publicamente falou que não tem diálogo com o ministro Paulo Guedes. Em que medida isso pode, inclusive, atrapalhar o andamento desse projeto no Congresso, hein, nas próximas discussões, nos próximos meses, hein? Mas eu adorei essa expressão, a PEC lava as mãos, né? A bomba tá com o Congresso e agora se vira aí, né? Mas é sempre... Sheila, é ridículo isso, né? Aí ele não fala mais comigo, a gente não se fala mais, pô. Por que ele passou recado, né? Porque ele não foi provocado pra falar aquilo. Ele fez questão de dizer publicamente. Eu tenho pouca paciência pra isso, ainda mais na sexta-feira, entendeu? São homens de Estado. Um é ministro de Estado, outro é presidente da Câmara, entendeu? Resolve o negócio. Outra coisa, não precisa falar também. Por que o ministro da Economia tem que falar com o presidente da Câmara? Bom, seria bom que falasse. Mas não precisa, tem técnico para isso. Então o Rodrigo Maia já avisou, vai falar com o general Ramos. Bom, é desesperador. O general Ramos é o interlocutor da Câmara, do presidente da Câmara no governo. A reforma já está lá, entendeu? Constitui a comissão. Cadê a CCJ? Cadê a CCJ? Tá desmontada, não tá funcionando, tem que fazer comissão especial. E o pessoal achando que esse troço vai andar esse ano. Ó, a gente vai chegar a 2022 e esse troço vai estar nessa conversa. Não andou, vem fatia aqui, vai ser tudo muito lento. Esse ano é ano eleitoral, é difícil que avance mesmo, tá? Não tem como. Vamos ver se no ano que vem. Mas ano que vem tem eleição logo no começo para as câmaras legislativas. A agenda vai outra. A agenda do governo Bolsonaro não é essa. Essa não é a agenda do governo Bolsonaro. Essa pode ser a agenda, eu acho que é a agenda do parlamento, em certa medida. É a agenda do Rodrigo Maia, falando ou não falando. Sempre disse que queria a reforma administrativa, cobra a reforma administrativa. Mas essa ser a agenda do governo Bolsonaro. A agenda do governo Bolsonaro é pé na estrada, obra, desenvolvimento regional, Rogério Marinho, Tarcísio de Freitas, Braga Neto, Pró-Brasil, e a gente que vai pagar a conta. E desculpa que eu tô de mau humor hoje. E tem outra coisa. Ano que vem é ano pré-eleitoral. Se a gente aqui em 2020 já tá em 2022, imagina em 2021. Deu pra entender? Sim. É isso. Ô, Andreasa, antes da gente partir pra música de hoje, eu não sei se você assistiu o jogo de ontem entre Galo e São Paulo. Ele quer voltar Claro isso? que ele não assistiu. Mas eu tive... Ontem eu entendi o que é enfrentar o Flamengo. Viu, Andreasa? Olha aqui. Como é difícil, deixa eu dizer uma coisa pra você. Por mim, eu não gosto de VAR, tá? Eu gosto de sovaco do bandeirinha levantado. Isso. Pra marcar impedimento e gosto de confusão depois. Inventaram um troço do VAR. E eu sou pelas regras. Inventou o troço do VAR. Então, como disse o Luiz Antônio Simas, brilhante historiador e escritor, nós transformamos o futebol no PlayStation. Né? Então é isso. Botei meio ombro na frente, 5 minutos para deliberar e pronto. Então, é o que tem para hoje. E aí mostra aquelas linhas lá e faz as progressões e pronto. Uns vão chorar, outros vão sorrir. E no final das contas, Luiz Megali, o melhor ganha. E devo dizer que seguramente o melhor não é o seu São Paulo. Você podia ter ficado sem essa, você que puxou, você que levantou a lebre. Agora é o seguinte, eu gostei muito da análise do Júlio Gomes. Ele disse que o seguinte, por que funciona lá na Inglaterra e aqui não? Por que funciona na Alemanha e aqui não? Por que a gente fica todo dia, toda sexta-feira, toda segunda-feira discutindo VAR em vez de discutir Megali, futebol? Por que na Alemanha tem Angela Merkel e no Brasil o Bolsonaro? Pois é, exato. Não é a qualidade da câmera. Isso a gente tem aqui. O que a gente tem é juiz que quer aparecer mais do que o jogador. Ele quer interferir no resultado, ele quer ser protagonista. Eu me lembro de uma entrevista lá atrás, 10 anos atrás, Andreasa, de um árbitro, não vou dizer o nome aqui, mas questionado sobre o possível uso de tecnologia no futebol, ele se saiu com essa. Eu sou radicalmente contra, por quê? Achei que ele fosse dar uma argumentação técnica, porque a tecnologia vai tirar o protagonismo do árbitro. Oi? Oi? Meu amigo. Quem tá preocupado com o protagonismo do árbitro? O árbitro é um mal necessário. Né? O árbitro, a gente precisa do... Quem é que quer o protagonismo do árbitro? Olha o que passa na cabeça dessa gente. Vai, Andreasa, música? Eu não
A música hoje é com a... Desculpa. Não, olha aí, não é culpa minha. Eu mandei a música certa, Sheila. Olha, eu tô aqui, ó. Eu sou o judiciário legislando. Eu sou o árbitro que quer roubar o protagonismo aqui, tá, Andreasa? Eu vou contar por quê. Porque o Andreasa mandou, primeiro essa aqui, ó. Exalta Samba. Aí a Sheila no nosso grupo Tem Método falou: não, eu queria Negritude Tanajura. Aí eu falei: não, aí eu mandei. Sheila. Aí Ele mandou. Mas aí eu tô aqui na mesa e eu escolhi. Tanajura é mais legal. Deixei a Tanajura pra semana que vem, gente. Tá bom. Olha, isso é muito bom, a Exalta Samba, gente. São boas, gente. Essa é um Exalta Samba da antiga. Nós voltamos lá aos anos 90. Ô, juventude boa. E na voz do grande Krigor, né? Olha que beleza. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Quem nunca, hein? O Andreasa iniciou essa sessão da coluna Romance. tocando Cartola, Clementina de Jesus. Não, mas... O que aconteceu que a Você gente tá partiu... falando mal de Exalta? O que aconteceu que a gente partiu pra Raça Negra, Exalta Samba? Nós temos Prepara, que mostrar a extensão da cultura sambística. Perfeito. A cultura sambística vai desde Senhor isso. até Exalta Samba. Tem o Paulinho da Viola. Não, já teve. E vai voltar, Megali. Aqui, a minha playlist de samba, você vai... Deixa o pessoal ser feliz, Megali. Romântico, tira a dama pra dançar. Eu tô brincando, Vamos ser eu felizes. gosto. Eu gosto muito. Faltou só pra contrariar essa semana. Beijo pra você, Semana que Andreasa. vem tem... Você fez, semana que né? vem Só tem pra SPC. contrariar agora. Tchau, pessoal. Tchau, beijo. Sempre que eu vejo